Zé Ricardo, boa noite. Aqui. O Cruzeiro, ele faz o torcedor ficar chateado, com raiva, irritado, porque dentro de casa, mais uma vez, a torcida vem e vê um time que até inicia, mas depois ele desanda no psicológico. O que faz o Zé Ricardo para reverter essa situação, para deixar esses jogadores mais ligados, para colocar aquilo que você pensa e planeja antes do jogo também dentro de campo e as coisas aconteçam e não fique tão aflito querendo resolver e só piora e se confunde? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a gente sabe que todo jogo é uma dificuldade muito grande. O Campeonato Brasileiro ele é assim, né? A gente vê a cada rodada aí resultados que a gente pode até considerar surpreendentes, e por isso esse grau de dificuldade. A gente sabe que, principalmente com a equipe de hoje, a equipe do Flamengo, com tudo que envolvia esse jogo, criava-se um ambiente onde a gente precisava estar concentrado o tempo todo, né? Traçamos uma estratégia para o jogo, como você mesmo falou. A gente começou muito bem a partida, se eu não me engano, a primeira finalização do Flamengo foi perto dos 40 minutos, né? 36 minutos, se eu não me engano. E até ali a gente tinha um bom volume de jogo, bom controle das ações, dividindo posse de bola com o Flamengo e até com algumas finalizações também. O fato é que em 4, 5 minutos tomamos 2 gols, e isso realmente tirou um pouquinho do equilíbrio da nossa equipe. Demorou um pouquinho para o segundo tempo se encontrar. Quando se encontrou, também teve boa posse de bola, finalizou 2, 3 boas situações. O Rossi, de forma inteligente, né? Se a gente pode falar assim, deu uma esfriada no jogo, controlou ali na cera ali o melhor momento do Cruzeiro. Mas, de uma forma geral, eu tenho que parabenizar o nosso grupo, porque cumpriu aquilo que estava determinado. Realmente precisamos melhorar na questão da concentração, porque sabe que é uma pressão muito grande que a gente vive, já não é de hoje, mas enfrentamos uma equipe de muita qualidade, a gente não podia errar. Tivemos 2, 3 situações onde que a gente errou, e numa delas o Flamengo fez 1-0. Já o pênalti achei um pouco contestável, né? Apesar de estar longe do lance, achava que pelo menos a gente fosse conferir isso para o VAR. Não achei realmente pênalti. Se a gente for realmente avaliar um lance desse, uma penalidade, a gente vai ter muitos mais pênaltis aí. Mas, não querendo fazer nenhum tipo de comentário, acho que o Klein fez uma boa arbitragem de uma maneira geral. Agora é se concentrar, porque a gente já tem um jogo dificílimo domingo, um clássico, e são 11 finais aí pela frente. A gente tem que encarar essa partida como uma partida de suma importância para a gente. Zé Ricardo, boa noite. 2 dúvidas táticas em uma só, por favor. O problema crônico do Cruzeiro no campeonato é a baixa efetividade do ataque. Sendo assim, para corrigir isso, hoje nós entramos com 3 volantes e 2 laterais ali, apesar que o Kaique estava fazendo ponta. Qual a sua intenção em relação a isso? E falando do ataque, o melhor jogador que entregou mais resultado é o Bruno Rodrigues pela esquerda, aberto. E ele mesmo falou que não se sente confortável fazendo falso 9. Novamente, qual que é a sua intenção com isso? Bom, vale a pena apenas fazer um comentário. Tanto o Lucas Silva como o Ian não são volantes, né, na minha visão, são meias de aproximação, tanto que o Ian fez isso muito bem hoje. Talvez a nossa principal oportunidade no primeiro tempo foi com ele, porque ele teve a incumbência de chegar na área pela boa passada que ele tem, a aproximação que ele tem. Eu vejo ali um camisa 8 que faz até um box-to-box, né, ainda muito jovem, mas com muito potencial. A gente tinha o Matheus Pereira como homem, queria tentar fazer o escape do jogo, e o Kaique funcionando como atacante, não como meia, como lateral esquerdo. E o Bruno Rodrigues tentando aproveitar o espaço nas costas da zaga do Flamengo, que joga numa linha mais alta. De fato, nos primeiros 30, 35 minutos a gente esteve muito bem, com mais liberdade para o Lucas Silva também sair um pouquinho mais, aproximar dele. Realmente a gente tem uma dificuldade, mas o Bruno Rodrigues, ele cumpre bem a função quando ele é de falso 9. A gente
que pediu a aproximação do Lucas Silva e do Ian, para que ele pudesse ter mais proximidade. Em determinado momento a gente conseguiu. E a entrada do Kaique também, porque eu queria um especialista, um jogador que pudesse ter velocidade e capacidade de chegar na frente, mas ao mesmo tempo uma boa capacidade para marcar, porque a gente sabe que o lado direito do Flamengo é muito forte, com a subida do Éder e com as dobradinhas, principalmente com o Everton Ribeiro, que é o principal articulador da equipe, junto com o Gerson. Então, essa era a nossa ideia, de ter um lado esquerdo mais forte também quando estivesse sem a bola. E eu acho que funcionou, pelo menos até um bom período do segundo tempo. Com a vantagem de 2-0, a gente teve que realmente colocar um especialista ali, no caso o Wesley, para que a gente pudesse ter mais opções, né, de ataque. Zé Ricardo, boa noite. Boa noite. O Ronaldo, após a partida, ele concedeu uma entrevista ali na zona mista e ele cobrou do torcedor. E a gente que estava atrás do gol, acompanhando a partida, o Ronaldo até disse que essa cobrança excessiva em cima dos jogadores tem afetado o lado psicológico e que o torcedor estava cobrando antes, enfim, mas não foi o que a gente viu. Tanto que antes do Cruzeiro tomar os gols, a torcida estava incentivando, a torcida estava colaborando, enfim, o Cruzeiro colocou quase 15 mil torcedores numa final de sub-20. Hoje, mais de 35 mil torcedores aqui no Mineirão. Você não acha que ao invés de cobrar da torcida, a cobrança tem que ser feita maior no time, nos atletas, para que eles errem menos, se entreguem mais? A gente sabe das limitações técnicas. Hoje o Cruzeiro pegou um dos melhores times do Brasil hoje, tecnicamente falando. A gente sabe dessa disparidade toda. Mas você acha justo cobrar justamente da torcida esse apoio que tem apresentado assim, desde o início do ano, desde o início da temporada? Lembrando uma vez que pode não parecer, mas o torcedor sabe sim a situação do Cruzeiro, sabe sim das dívidas, da situação que o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Bom, eu não vi a entrevista do Ronaldo, né? Mas entendo que a torcida é sempre soberana, né? Todos os clubes são gigantes pela sua torcida, não é diferente aqui no Cruzeiro. Você foi muito feliz quando falou, né? A mostra que a torcida deu agora na final do Sub-20 e hoje novamente nos apoiou. Mas eu acho que ele quis mais falar na questão psicológica mesmo, né? Todos nós incomodadíssimos, do porteiro até o ponto esquerda, incomodados com esse jejum aqui no Mineirão, né? Que é a nossa casa, que é a nossa fortaleza, que a gente sabe que aqui o Cruzeiro é sempre muito forte e uma coisa que não está acontecendo, não vinha acontecendo e comigo também não está acontecendo, incomoda a todos nós. Acredito que essa tenha sido o ponto que ele quis tocar, né? Que nessa reta final a gente vai precisar muito da ajuda do torcedor, por mais que ele esteja machucado, que ele esteja desconfiado até. Mas a gente está vendo aí o movimento das equipes que estão numa zona perigosa aí, todas as torcidas apoiando, as torcidas junto com a equipe, porque sabe que é fundamental o apoio, né? Então, eu entendo que, pela grandeza que o clube tem, talvez esse seja o pedido que o Ronaldo tenha feito, né? Que seja pelo clube, que seja pela grandeza que o Cruzeiro tem, porque eu tenho certeza que esses momentos vão passar, né? Todos nós aqui estamos de passagem e a gente entende que a grandeza do Cruzeiro que vai continuar. Então, nesse momento aí, a gente precisa de união de torcida, de todos nós ali de dentro. Eu tenho convicção do que os atletas estão dando no dia a dia. Se as coisas não estão acontecendo, são outros fatores, que não seja comprometimento e dedicação. Nós treinamos de forma muito intensa, muito comprometidos. Hoje, os meninos que não estavam no jogo treinaram de manhã e eu citei até o exemplo deles para os outros colegas do jogo, como a dedicação deles poderia contaminar os jogadores que estavam ali dentro um pouco mais, né? E todos eles vieram para o jogo, todos eles estavam no vestiário, inclusive aqueles que só voltam no que vem, no caso do Ramiro. Então, assim, e o Rafael Bilu, mas eu tenho certeza que é essa união que eu acredito, repito, eu não vi a entrevista, que eu acredito que o Ronaldo tenha tocado, né? Então, se for isso, eu também faço um comunicado à torcida, né? Se é que eu tenho esse direito, peço licença à nossa torcida, para que continue apoiando, que não abandone a equipe, né? Porque são finais e, principalmente, essa presença e calor que eles tiveram até agora com a gente, que a gente não possa perder isso, porque cada detalhezinho pode empurrar a gente para o nosso objetivo. Ô Zé Ricardo, depois do último jogo, você tinha falado sobre vaga em Copa Sul-Americana, e quando você cita aí os outros times, né, as torcidas apoiando, os times estão dando resposta, né? Estão reagindo, estão saindo lá da parte de baixo da tabela.
E o campo vem ajudando essa sintonia, uma sinergia com a torcida, o que não tem acontecido aqui no Cruzeiro. É hora de mudar esse discurso, de encarar mesmo uma briga que o Cruzeiro acaba de entrar, ficando apenas a um ponto, para não ficar essa coisa que parece que fica meio desconectado da realidade. O campo está mostrando uma coisa e internamente vocês falando uma outra, que o Cruzeiro não vem jogando para isso. Eu acho que toda a justificativa para esse momento, já que são fatos, acabam sendo válidos. Você não está errado na sua avaliação, mas a gente que tem convicção e está lá dentro no dia a dia, a gente vê que os atletas estão com muita vontade que as coisas deem certo, e a gente também está trabalhando muito para isso, né? Hoje o jogo, mais uma vez, mesmo com a diferença que tem entre as duas equipes, eu acho que o jogo se mostrou boa parte do primeiro tempo, também do segundo tempo, uma condição que a gente pudesse ter um resultado melhor, né? O futebol, às vezes, nem sempre é justo. Realmente, quem finaliza lá, quem conclui a gol e acaba sendo verdadeiramente aquele que mereceu a vitória. Mas eu acredito que são sinais, a gente teve alguns sinais hoje que a gente pode, já na partida contra o Atlético, brigar por 3 pontos e a gente voltar a vencer a coisa que a gente necessariamente precisa de forma urgente. Zé Ricardo, boa noite. São 8 jogos sem vencer no Mineirão. Todo mundo sabia que o jogo de hoje contra o Flamengo seria muito difícil. O time do Flamengo é uma equipe bastante qualificada. Mas a luta do Cruzeiro é contra times que estão na parte de baixo. Mas o Cruzeiro também não consegue vencer esses times. O Cruzeiro perdeu para o Goiás, empatou com o Curitiba, perdeu para o Cuiabá, empatou com o Cuiabá. É somente o psicológico que está sendo abalado nesse momento? O que é que você pode falar para o torcedor do Cruzeiro, que o Cruzeiro, ou dá a certeza que o Cruzeiro não vai para a segunda divisão? O que eu posso falar é que continue acreditando, como eu falei com o seu colega um pouco mais cedo. Nesse momento, eu acho que só a união de torcida e atletas e clube pode fazer com que a gente saia dessa situação. Eu, mais uma vez, falo com muita convicção daquilo que a gente vê no dia a dia e certamente o emocional está atrapalhando a gente um pouco, mas a gente também está trabalhando para isso e eu espero que a gente já consiga dar uma resposta de imediato, porque a gente não tem agora o que pensar mais para trás. Esse resultado que você falou já aconteceu, nada vai fazer mudar. Todo dia é uma oportunidade de a gente fazer algo melhor. Zé, boa noite. Eu queria entender, na verdade, as suas alterações quando você coloca o Matheus Vital e o Nicão, tendo, durante a semana, trabalhado com jovens jogadores e que poderiam apresentar um fator novo, algo diferente, até para ajudar o Cruzeiro, não só nessa partida, mas no restante do campeonato. Você tinha Japa, Henrique Rodrigues, o Fernando, que entrou só faltando pouco tempo para o jogo acabar. Qual era o seu objetivo com aquelas entradas e por que não mudar, fazer um pouco mais diferente para tentar extrair que seja algo diferente também do desempenho? Bom, a gente tem a ideia de que mudando tudo a gente vai sempre melhorar, né? Eu não vejo dessa forma, de forma 100%, né? Algumas coisas sim, mas outras não. A gente tem que ter, se a gente começa todo jogo também fazer alterações e tentar achar sempre a solução de quem está fora, a possibilidade de você criar uma estabilidade dentro do grupo é muito grande, né? Hoje a gente entrou com 2 jovens, Kaique e Lucas, são jogadores ainda de categoria sub-20, poderiam ter disputado a final de semana passada contra o Grêmio. O Fernando, Japa, Henrique são jogadores talentosos, são jogadores que têm um futuro, mas logicamente que entrar numa equipe profissional, no momento que a gente vive, a gente tem que ter cuidado, senão a gente estaria também colocando esses meninos uma possibilidade de daqui a pouco a gente estar contestando eles também, né? E aí, com toda a humildade, trabalhei 14 anos na base de um clube gigante, que é o Flamengo, de um outro clube gigante, vi muitos jogadores jovens terem sucesso, mas você pode ter certeza que eu vi muitos e muitos outros serem colocados antes do tempo, pelo menos que eu achava, e serem verdadeiramente queimados e sumirem para o futebol. Então, acho que, na maneira como o Cruzeiro se coloca hoje como clube, fazendo as coisas certas que precisam ser feitas, precisam ser ditas, eu acho que essa é o fato que a gente tem que estar sempre relembrando.
Por mais que às vezes pareça chato, o Cruzeiro está fazendo a coisa certa, né? Só que o futebol, em especial aqui no Brasil, ele é muito cruel com tudo aquilo que não tem resultado de imediato, né? E isso eu falo nas questões externas e nas questões dentro do campo. E os meninos fazem parte disso. A gente conseguiu, o Cruzeiro conseguiu esse título da Copa do Brasil, um título do Campeonato Mineiro, com esses meninos, mas se não tiver cuidado, a gente tem a possibilidade também de perder esses meninos. Eu tenho certeza que a torcida não quer que isso aconteça, né? Então, hoje o Ian fez uma partida de gente grande, vamos dizer assim. O Kaique, enquanto esteve em campo, né, no primeiro tempo, cumpriu exatamente a estratégia que a gente tinha para ele. Vai jogar no próximo jogo, já que o Marlon tomou o terceiro cartão amarelo. E o Fernando, eu não quis colocar o Arthur Gomes porque estava com o segundo amarelo. E o Hélio já tinha tomado o segundo, o Marlon tinha tomado o segundo e o Palácio tinha tomado o segundo. Então eu vi a oportunidade do Fernando entrar e eu acho que ele foi bem, pelo menos se dedicou ao máximo. Então é ter cuidado também com isso, mas logicamente que o dia a dia eles não fizeram nenhum trabalho em campo aberto comigo, efetivamente, né? Eles fizeram a recuperação do jogo da final e fizeram 2 trabalhos de campos menores e um trabalho de estratégia, bola parada. Então, assim, é com calma que a gente vai fazer com que esses meninos ganhem minutagem e nos ajudem verdadeiramente, sem o risco da gente perder esses atletas. Ô Zé, para poder manter o assunto aí sobre substituição, só para a gente tentar entender. O Paulo Vitor era praticamente um 12º jogador, hoje não estava nem na relação, não estava no banco de reservas, não era opção. Você acabou de falar do Arthur Gomes, e incluir ele também, titular nos últimos jogos, hoje não entrou, e aí você explicou isso. Só queria entender, qual que é o critério para poder escalar um jogador no Cruzeiro hoje? Não, estratégia do jogo. Hoje a gente optou por uma condição do Kaique ali, já expliquei, da gente fazer um jogador que tivesse mais a capacidade defensiva para acompanhar. O Wesley é a principal válvula de escape do Flamengo hoje, ao meu ver, e a gente tentar conseguir inibir isso, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de chegar à frente. O Kaique reúne essas condições, eu acho que ele foi bem. O Paulo Vitor realmente vinha entrando em alguns jogos. Hoje eu optei não só pelo Fernando como o Arthur, porque eu entendia que a gente, se precisasse fazer a mudança de jogo, a gente ia ter um jogo um pouquinho mais, um pouquinho de interior, um pouco mais de capacidade de jogar no interior. O Paulo é um jogador que a gente tem para jogar mais por fora, um jogador de velocidade, e para a velocidade a gente tinha como opção já o Wesley e o Arthur Gomes. E a opção também do garoto, que até como uma condição de que porque ele fez na categoria sub-20, então eu entendia que ele poderia também cumprir aquela situação, aquela função, não só de jogar por interior, que ele tem capacidade, mas também de atacar por fora. Foi uma opção minha, do treinador mesmo, para a gente deixar o Paulo nesse jogo fora. Zé Ricardo, boa noite. Desde que você chegou, tirando o jogo contra o Santos, o Cruzeiro não conseguiu desempenhar bem, vem com uma sequência de maus resultados e tem um clássico pela frente que pode empurrar o time para a zona de rebaixamento. Eu queria saber se, devido a todo esse momento, você teme pelo seu cargo e se você acredita que é possível que o Cruzeiro melhore esse desempenho nos próximos jogos e se sim, como? Obrigado. Bom, nós treinadores estamos o tempo todo em situações de confronto com o dia a dia, confronto com os adversários. Então, a questão do cargo, todos nós aqui estamos trabalhando com um único objetivo. Não penso nisso. Eu tenho convicção daquilo que posso dar ao Cruzeiro, tenho convicção daquilo que o Cruzeiro pode dar dentro do campo. A pressão ela vem aumentando, ela já era grande e vem aumentando, e naturalmente isso tira um pouco nossa zona de emocional. Então, os jogadores vêm sentindo um pouco mais. Mas eu acho que, como eu falei, a gente tem a possibilidade de fazer sempre melhor o dia posterior. Então, amanhã a gente já vai estar trabalhando, pensando no Atlético e na certeza que a gente pode evoluir, não só nas questões de jogo, mas nas questões principalmente de equilíbrio, para a gente poder fazer jogos mais concentrados, não errar, porque a gente sabe que esses momentos a gente... o movimento mais natural acaba deixando de ser feito, o toque mais natural acaba deixando de ser feito pelo posicionamento. Agora, acreditar que a gente pode fazer um grande jogo no domingo
e retomar a confiança para a sequência da competição. Zé, boa noite. Você, até durante a coletiva, respondeu muitas vezes sobre essa questão da pressão. Também foi tema do que foi dito pelo Ronaldo, pressão da torcida, pressão também por parte da imprensa. Como você tem visto isso, principalmente nos jogadores, se isso afetou algum jogador que você já conhecia, o que você viu prejudicar mais o desempenho de algum jogador e como também, com toda essa pressão, lidar também a preparação para um clássico. O que muda nessa preparação? Você que já viveu momentos difíceis, já treinou outros clubes do porte do Cruzeiro, como Flamengo e outros, como lidar com essa pressão nesse tamanho justamente na véspera de um Cruzeiro Atlético? Eu vejo que a gente evolui como pessoa e como profissional em momentos difíceis, né? Certamente nenhum de nós ficarmos em zona de conforto, o crescimento não vai ser tão grande, né? Ou quase nenhum. Então, eu encaro como uma oportunidade de crescimento para todos nós. É lógico que eu procuro focar no trabalho, naquilo que eu controlo. Eu não controlo a imprensa, não controlo a torcida, eu não controlo aquilo que se fala bem ou mal da gente. Eu posso controlar aquilo que a gente está ao nosso alcance lá. Então, é o dia a dia que eu me apego, na minha comissão técnica, na direção do clube e principalmente nos atletas, né? E a gente tem visto que eles têm se empenhado bastante, fazendo as coisas certas como a gente acha que tem que ser feito. Então, o caminho para mim é continuar trabalhando, continuar se empenhando. Se a gente tem já um jogo no domingo, se preparar da melhor maneira possível. Sabemos que um derby é sempre uma oportunidade também para a gente recuperar a confiança, vencendo o nosso adversário maior aqui do estado. Certamente a gente vai conseguir novos caminhos.